Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Pegamos um material, assim, bem interessante que faz uma ponte, olha, inesperada, entre o filme Forrest Gump, O Contador de Histórias, que, poxa, é um clássico absoluto, né? Com certeza. Todo mundo conhece. E as estratégias de poder descritas naquele livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Uma combinação que, assim, de cara parece até estranha, né? Bem estranha à primeira vista, sim. A fonte para essa nossa exploração é um trecho de uma análise, o título é Forrest Gump, Poder e Inocência. E a ideia central é realmente contraintuitiva. Como que a simplicidade, sabe, a bondade, a ingenuidade quase total do Forrest podem meio que sem querer acabar refletindo princípios de poder, aqueles que o Greene descreve como super calculados. Exato. Então, a nossa missão aqui é mergulhar um pouco nisso. Como que um personagem que parece viver, sei lá, num mundo à parte, totalmente alheio a esses jogos de influência, de manipulação, como que ele acaba, talvez por pura sorte, ou será que tem algo mais profundo aí? Como ele acaba aplicando ou se beneficiando de várias dessas leis tão estratégicas? Vamos investigar isso. É uma proposta fascinante, sim. Porque Forrest Gump, além da história emocionante que a gente já conhece, né? Ele funciona quase como um passeio pela história recente dos Estados Unidos, com todas aquelas revoltas sociais, políticas. Verdade. E as 48 Leis do Poder. Bom, esse é um livro que muita gente vê como um guia pragmático, às vezes até meio cínico, sobre como navegar nas hierarquias, como acumular influência, né? Exato. É visto quase como um manual de manipulação por alguns. Pois é. E o Greene fala de poder não só como aquela autoridade formal, de chefe, de presidente, mas como uma capacidade de direcionar eventos, direcionar pessoas para atingir os seus objetivos. E muitas vezes de forma bem sutil, bem estratégica. Colocar essas duas obras, o filme e o livro lado a lado, nossa, cria um campo de análise muito, muito rico. Exato. E um primeiro ponto que essa análise que a gente leu levanta e que já chama a atenção logo de cara é a Lei 1. Nunca ofusque o mestre. Ah, essa é clássica. O texto argumenta que o Forrest, de um jeito muito natural, quase, sei lá, instintivo, ele demonstra um respeito, uma deferência enorme por figuras de autoridade. É só pensar no Tenente Dan, lá no Vietnã, nos treinadores dele, até nos presidentes que ele encontra por acaso. É verdade. Ele não parece ter, assim, um pingo de vontade de competir, de querer se mostrar melhor, mais esperto que os outros. Zero. E essa falta de competição visível, isso tem um efeito direto, né? Ele é percebido como inofensivo, quase como uma criança grande em muitos momentos, sabe? Sim, totalmente. E isso desarma qualquer um que pudesse talvez ver ele como um rival. O Greene diria que ofuscar quem tá acima de você é um erro, assim, crasso, porque atrai inveja, retaliação. Faz sentido. E o Forrest, sem ter nenhuma intenção estratégica por trás, ele evita esse erro completamente. Ele não só não ofusca, como a simplicidade dele até meio que realça a posição do mestre, né? Seja no exército, onde ele só segue ordem sem questionar, ou mesmo depois, quando ele vira um empresário de sucesso, ele nunca assume uma postura de desafio. É verdade. Ele recebe a medalha de honra do Congresso, maior honraria militar, e ele não fica se gabando disso. Ele começa a empresa Bubba Gump Shrimp, fica milionário e continua sendo o Forrest, aquele cara simples de sempre. Exato. Essa ausência total de arrogância, de desejo de autopromoção, faz com que as pessoas em posições de poder, como o próprio Tenente Dan, que depois vira sócio dele, não se sintam ameaçadas por ele. Pelo contrário, né? Elas meio que tendem a proteger ele, a ajudar. Isso. É como se a falta de ambição declarada dele se tornasse, ironicamente, um passaporte para ele avançar na vida. Precisamente. A Lei 1, na visão do Greene, é sobre gerenciar as inseguranças dos outros, especialmente dos seus superiores. O Forrest faz isso, nossa, perfeitamente, mas não por cálculo. É por ser quem ele é. E isso mostra que a percepção de não ser uma ameaça pode ser uma ferramenta de influência poderosa. Abra portas que a competição direta, aquela coisa de querer aparecer mais, fecharia na hora. Ele acumula boa vontade e apoio, sem nem perceber que está jogando algum tipo de jogo.
Seguindo por essa linha, outro ponto que o material destaca é a Lei 10. Evite os infelizes e azarados. Essa aí soa um pouco dura, né? Essa é uma das leis mais controversas do Green, eu diria. Meio fria. Mas a análise conecta isso com a relação do Forrest com a Jenny. Ele ama ela profundamente a vida inteira, a gente sabe, mas ela segue um caminho muito diferente, né? Um caminho cheio de autodestruição, Muito. drogas, relacionamentos abusivos, envolvimento com os grupos radicais meio infelizes mesmo. Exato. A lei do Green aqui é bem pragmática. Estados emocionais ruins, infortúnios, eles podem ser contagiosos. E se associar demais com pessoas que estão sempre em crise ou que parecem atrair má sorte, pode acabar te arrastando junto, Entendi. né? Ele não se deixa consumir pelo caos dela. Ele segue o caminho dele correndo, jogando ping-pong, pescando camarão. Ele mantém uma espécie de integridade emocional, de propósito, mesmo amando alguém que vive nessa instabilidade toda. Mas é interessante pensar nisso. Ele não abandona ela por cálculo, né? Não é isso. Quando ela precisa, ele tá lá. Ponto. Sim, ele é leal. Mas ele não mergulha no mundo dela. Ele visita ela quando ela tá doente, cuida dela no final, mas ele não adota o estilo de vida, as companhias dela. Será que isso seria uma forma, inconsciente de autopreservação? É uma boa pergunta. A análise sugere que, na prática, funciona como a lei do Green propõe. Ele protege a própria estabilidade, a própria sorte, digamos assim, ao não se fundir completamente com a trajetória mais infeliz dela. É uma dinâmica bem delicada mesmo. A compaixão dele é imensa, não dá pra negar, mas existe um limite ali, um limite implícito. Ele não tenta consertar a Jenny de forma ativa ou se meter nos dramas dela diretamente. Ele oferece um porto seguro, isso sim, mas a própria vida dele continua num trilho diferente, um trilho mais estável. Entendi. Isso levanta uma questão importante sobre essa interação, né? Entre a lealdade afetiva e a necessidade de proteger a própria energia e o próprio caminho. O Green defenderia uma separação consciente, estratégica. Já o Forrest parece alcançar um resultado parecido por uma combinação do caráter dele e, quem sabe, do próprio destino que guia ele por uns caminhos menos turbulentos que os da Jenny. A inocência dele talvez impede que ele seja arrastado para certos abismos. O que me deixou pensando bastante, sabe, foi a Levina, 21. Não se comprometa com ninguém. Ah, essa também é forte. A análise ressalta como o Forrest atravessa décadas de agitação política e social nos Estados Unidos. Guerra do Vietnã, movimento hippie, escândalo Watergate. Ele passa por tudo isso sem nunca se alinhar firmemente a nenhuma causa, nenhuma ideologia, nenhum grupo específico. Ele participa dos eventos quase que por acaso, sabe? Levado pelas circunstâncias. E essa falta de comprometimento ideológico ou estratégico torna ele incrivelmente fluido. Ele não é visto como um deles por nenhum lado. Nunca. É verdade. Ele tá lá no meio de uma manifestação anti-guerra, mas aí ele sobe no palco e fala sobre a Jenny. Ele joga ping-pong na China comunista, fazendo parte da diplomacia do ping-pong, mas ele não tem um discurso político para fazer. Ele encontra os Panteras Negras, mas a interação é totalmente pessoal, não tem nada de ideológico ali. Exato. E o Green argumenta justamente isso. Manter a independência, não se prender a alianças rígidas, te dá liberdade de manobra e evita que você afunde junto com causas ou grupos que eventualmente perdem poder. Faz todo sentido no contexto do filme. Ele aceita em praticamente todos os ambientes. Conversa com presidentes na Casa Branca, sobrevive ao Vietnã, inspira hippies correndo pelo país sem motivo, vira um empresário capitalista de sucesso. Tudo isso. Tudo isso sem carregar a bagagem de uma filiação específica. É como se essa neutralidade quase apolítica dele, essa falta de uma agenda reconhecível, funcionasse como um passe livre universal. Num mundo tão polarizado como o que o filme retrata e o nosso hoje em dia também, né? Essa capacidade de transitar sem ser rotulado é uma forma de poder gigantesca. Sem dúvida alguma. A Lei 20 é sobre preservar a autonomia, a flexibilidade. Ao não se definir por um grupo ou uma causa, o Forrest mantém todas as opções abertas. A lealdade dele é pessoal ao Bubba, a Jenny, ao Tenente Dan, não é ideológica. Isso. E essa autenticidade que desarma,
essa falta de cálculo político transforma ele numa figura quase mítica. Alguém que consegue atravessar as divisões que fragmentam a sociedade. Ele não cria inimigos por causa das posições dele, porque, essencialmente, ele não tem posições de forma estratégica. É o poder da não posição, da neutralidade vivida na prática. E isso meio que conecta com outra lei mencionada lá na análise, a Lei 23, concentre suas forças. Ah, essa é ótima para ele. O texto aponta para a maneira como o Forrest se dedica às coisas. Quando ele decide fazer algo, ou quando algo acontece para ele fazer, ele faz com uma intensidade, um foco que beira o obsessivo, né? Totalmente. Lembra dele aprendendo a jogar ping-pong? Ele treina dia e noite sozinho até chegar na perfeição. Quando ele começa a correr, ele simplesmente corre. Atravessa o país várias vezes, sem parar. É a personificação da concentração de energia. O Green fala sobre identificar um ponto forte ou um objetivo-chave e direcionar todos os recursos, todos os esforços para ele, em vez de ficar se dispersando em 1000 coisas. E o Forrest faz isso de forma intuitiva e radical. A mente simples dele talvez até ajude nisso, né? Ele não se distrai com 1000 outras possibilidades. Se ele está jogando ping-pong, ele só joga ping-pong. Se ele está montando barco de camarão, ele só pensa em pescar camarão, para cumprir a promessa que ele fez para o Bamba. É verdade. Essa capacidade de foco total numa única tarefa, mesmo que seja algo aparentemente trivial, como montar um rifle no exército mais rápido que todo mundo, isso gera resultados extraordinários. É verdade. Ele não parece ter múltiplos talentos ou interesses super variados. Não é um polímata. Mas naquilo que ele se dedica, ele vai até o fim com uma persistência que é quase sobre-humana. A genialidade dele, se a gente pode chamar assim, não está na amplitude, está na profundidade desse foco. Exato. E a análise sugere que essa concentração extrema, mesmo aplicada a atividades simples, é uma demonstração prática da eficácia que está descrita lá na Lei 23. Canalizar toda a energia num ponto específico pode levar a conquistas que ninguém esperava. Exatamente. Enquanto o Green pensa nisso como uma estratégia consciente para superar rivais, para alcançar metas específicas, o Forrest vive isso como uma expressão natural da personalidade dele. Mas o resultado, no fim das contas, é o mesmo: excelência e impacto naquilo que ele escolhe fazer ou que ele é levado a fazer. Certo. Demonstra que a intensidade do foco pode compensar outras faltas, como, sei lá, inteligência convencional ou planejamento estratégico a longo prazo. E uma outra conexão que eu achei bem curiosa foi com a Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. A corrida. Exato. A análise argumenta que o Forrest, de novo, sem querer, ele se torna um catalisador para as esperanças, para os sonhos, para as frustrações dos outros. Ele vira um símbolo. Isso fica claríssimo naquela famosa corrida dele pelos Estados Unidos. Ele começa a correr porque sentiu vontade. Simples assim. Não tem um manifesto por trás, não tem uma causa, não tem uma explicação lógica. Nada. E justamente essa ausência de um motivo claro permite que as pessoas projetem nele o que elas quiserem. Alguns veem um guru, outros um louco, outros um símbolo de liberdade, de perseverança. Ele vira uma tela em branco, onde a sociedade da época projeta as próprias necessidades, as próprias fantasias. Nossa, é verdade. O Green fala exatamente sobre isso. Criar espetáculos, usar símbolos, apelar para a imaginação das massas para ganhar poder, para ganhar influência. E o Forrest faz isso sem mover uma palha nesse sentido. Ele só corre. Literalmente, mas a imagem dele correndo com aquela barba longa, seguido por uma multidão que vai crescendo, aquilo se torna icônico. As pessoas buscam respostas nele, mas ele só diz: eu só senti vontade de correr. É desconcertante, né? Totalmente. Essa simplicidade desconcertante, essa falta de uma mensagem elaborada, é o que torna ele tão poderoso simbolicamente. Ele não está tentando vender nada, liderar ninguém, manipular opinião nenhuma. E talvez por isso mesmo ele capture a imaginação coletiva de um jeito tão profundo. É o poder do vácuo de significado. Num mundo barulhento, cheio de mensagens calculadas, de marketing, de política, a ação pura e inexplicável do Forrest se destaca. As pessoas preenchem esse vazio com as próprias interpretações, elevando ele a um status quase mítico.
A Lei 32 trata de entender e usar a psicologia das massas. E o Forrest, sem querer, oferece algo que as pessoas anseiam, um símbolo que parece puro, sabe? Não contaminado por segundas intenções. Ele desperta a fantasia simplesmente por ser ele mesmo, completamente alheio ao efeito que ele causa. E, finalmente, talvez a lei que melhor encapsula a jornada toda do Forrest, pelo menos para mim, seja a Lei 48. Seja amorfo e fluido. A análise conecta isso com a incrível capacidade de adaptação dele. Ele não luta contra as circunstâncias, ele meio que flui com elas. Sim, essa é uma das leis mais sofisticadas do Green, eu acho. Ele fala sobre não ter uma forma definida, não ser previsível, se adaptar constantemente às mudanças do ambiente. Rigidez, segundo o Green, leva à quebra. A fluidez permite sobreviver e até prosperar em qualquer situação. E o Forrest é a personificação disso. Totalmente. Guerra no Vietnã. Ele se adapta, sobrevive. Tempestade que destrói todos os barcos de camarão, menos o dele. Ele estava lá no mar, adaptado àquela situação. Fama como jogador de ping-pong. Ele joga. Perda de entes queridos. Ele sofre, claro, mas ele continua, ele se adapta à nova realidade. A frase clássica dele, né? Mamãe sempre dizia: a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. É basicamente o resumo dessa filosofia. É uma aceitação radical da incerteza e uma disposição para lidar com o que vier sem tentar impor um controle rígido sobre a vida. Ele não tem um plano mestre de longo prazo. Ele vive o presente, reage ao que acontece e se molda às situações. É impressionante. E essa adaptabilidade constante é uma forma imensa de resiliência. Ao não resistir de forma teimosa às mudanças, aos golpes do destino, ele não apenas sobrevive, como muitas vezes acaba se beneficiando das revoltoltas. Pensa no furacão Carmen, que tornou ele o único pescador de camarão na área e fez ele ficar milionário. É verdade. O Tenente Dan até brinca com isso. Ele não planejou isso, óbvio, mas ele estava lá, pronto para se adaptar à nova realidade. Essa capacidade de ser amorfo, de não se prender a uma identidade ou a um plano fixo, permite que ele navegue pelas águas turbulentas da vida com uma eficácia que surpreende. É a força da não resistência, sabe? Então, juntando todas essas peças, o que essa análise de Forrest Gump, poder e inocência, realmente nos diz, no fim das contas? Fica claro que essa ideia de poder, de influência, é muito mais complexa do que a gente geralmente imagina, né? Não vem só da estratégia fria, da manipulação consciente. Exatamente. A análise sugere que qualidades como autenticidade genuína, simplicidade de propósito, resiliência emocional e essa capacidade quase zen de adaptação podem, em certos contextos, gerar resultados que espelham as estratégias de poder mais calculadas. O Forrest não busca poder nenhum, mas a forma dele ser e agir acaba conferindo a ele uma influência e uma capacidade de navegar pelo mundo que muitos estrategistas com certeza invejariam. É como se o personagem nos mostrasse um caminho alternativo, talvez, num mundo obcecado por controle, por planejamento, por competição. Talvez a ausência de malícia, a inteligência emocional mais intuitiva e a simples capacidade de estar presente e se adaptar sejam por si só formas de poder imensamente eficazes. Ele não joga o jogo e talvez por isso, de uma certa forma, ele acabe vencendo. É uma perspectiva muito interessante, sim. Não se trata de dizer que as leis do Green não funcionam ou que não descrevem dinâmicas reais de poder. Elas escrevem, e muito bem em vários casos. Mas Forrest Gump oferece um contraponto poderoso, o que a gente poderia chamar de inocência estratégica. Gostei disso. Inocência estratégica. Pois é. Ou seja, a possibilidade de que em algumas situações a falta de cálculo, a transparência, a adaptabilidade natural possam ser não apenas uma ausência de estratégia, mas talvez uma forma diferente e às vezes até mais eficaz de navegar pelas complexidades da vida e das relações humanas. A simplicidade, nesse caso, não é fraqueza. É uma força inesperada. Isso nos deixa com uma última provocação para pensar, né? Algo que vai um pouquinho além da análise que a gente viu, mas que certamente brota dela.
Em um mundo cada vez mais focado em ter controle, em prever o futuro, em planejar cada passo, será que a maior demonstração de força, a forma mais radical de poder, não seria justamente cultivar a capacidade de soltar esse controle, de abraçar a incerteza, aceitar o fluxo da vida e simplesmente ser? Adaptando-se com graça, com resiliência, ao que quer que a caixa de chocolates nos ofereça, assim como Forrest fez naquela jornada tão única dele. Fica aí a reflexão.